Oi, oi pessoal, vamos voltando. Oi pessoal, essa é a nossa segunda live Tira Dúvidas. A live que a gente vai responder as dúvidas da caixinha e vamos responder as dúvidas de vocês que estão aqui ao vivo. Nath, que rapidinha, já chegou. Silvana, Ju, obrigada por estarem entrando de novo. Eli, Laira ou Laíra, não sei. Vanessa, bem-vinda. Maiara, Diálogo Terapêutico. Rita, bem-vinda. Jéssica, seja bem-vinda. Bem-vinda. Vitor, Ráuia, seja bem-vinda. A Eliana já mandou o convite aqui. Ah, entrou automático, Nath? Não sabia. Que legal. Joyce voltou. Vamos dar só alguns minutinhos que tinha 30 e poucas pessoas. Ó, Marcelo. Tinha 30 e poucas pessoas, então vamos dar só um minutinho para o pessoal conseguir fazer essa mudança. Aline, bem-vinda. Regi. E aí, Eliana, eu acho legal a gente já responder as dúvidas das caixinhas enquanto o pessoal se prepara para perguntar de novo. E aí, ó, só vamos fazer um teste. Eu tive a impressão de que a caixinha ficou no seu rosto. Dá uma olhadinha. Eu vou pôr de novo aquela pergunta do contrato. Me parece que tá no seu rosto, não tá? Não, não tá não. Porque pra mim tá no seu rosto. Pessoal, a caixinha Não, de pra perguntas... mim tá entre nós duas. Sério? Ah, então É, ótimo. Se não tiver no teu rosto, tá bom. Então não, eu pra mim não. vou... O Não? pessoal Tá. aí. Gente, a caixinha de perguntas tá no rosto de alguém? Fernanda, bem-vinda. Ó, o pessoal tá gostando da live, pediu pra gente estender, né? A Que Joyce sempre legal. pede. Joyce, querida. Ó, pra Arábia também tá aparecendo no rosto, pra Maiara também tá aparecendo no rosto. É. Então, também não sabia, eles têm me familiarizado com a live. A gente também. A gente tá. Não vejo caixinha, Rita não vê. Ixi. Então, vamos fazer. Tá no Rua Jéssica? Tá, então vou fazer o seguinte. Contrato, eu vou. Tá na Eliana. Então eu vou tirar. Para alguns aparece, para outros não. É que eu não quero que para as pessoas que vão assistir depois, para quem tá assistindo agora, fique no seu rosto. Então eu vou tirar, tá? Então Tá no bom. contrato já foi. Enquanto vocês se preparam, enquanto o pessoal vai entrando, o que eu vou fazer? Eu vou já abrir a próxima pergunta e depois vocês vão pondo de novo as perguntas de vocês. Cadu, bem-vindo. Então vamos lá. Do contrato, eu acho que já. Tem mais alguma coisa de contrato? Tá bom, né? Acho que não, né? Eu acho assim, né? Cada um tem um tipo específico de contrato. E acho que é importante a gente colocar nesse contrato as questões principais, né? Sim. De horário de atendimento, de dia de pagamento. Eu acho aquilo que é importante você formalizar. Não Falta, precisa ser né? um. Oi? Falta, atraso. Falta, exatamente, né? Aviso de desmarcar com 24 horas ou não. Eu acho que é importante que você faça o seu contrato de acordo com aquilo que é importante para você. Exato, perfeito. Então, de contrato é isso, vejam o perfil de vocês. De qualquer forma, é muito importante fazer, como você chama, né, o enquadro, eu acho que é muito legal. E deixa eu só pôr a perguntinha aqui da Adriana, e aí a gente vai para a caixinha de pergunta terminar mais algumas. A psicoadriana Bezerra, como esses pacientes online chegam até vocês? Quer falar primeiro? Quer que eu fale? Então, tenho indicações, né, de pacientes que já são online ou de pacientes presenciais que me indicam. Eu anuncio no Google AdWords. Então, tem pacientes que vêm ali pelo Google. O Instagram também vem. Faz pouco tempo que eu tenho Instagram, mas já recebi pelo Instagram. Eu tenho mais tempo no Facebook, então eu gosto mais de publicar no Facebook, porque eu acho que eu entendo mais. Instagram ainda é Sim. um bichinho desconhecido para mim. É que a gente tem Então, que se no, familiarizar, né, com a ferramenta. é, no Facebook eu gosto de participar de grupos, então, por exemplo, muitas vezes eu escolho um determinado assunto, depressão, e eu coloco lá uma publicidade relacionada a isso. Eu não gosto de colocar, né, a gente vou sair um pouquinho fora aqui do tema, mas assim, eu não gosto de colocar Não tem aquela problema. questão, agende a sua consulta, né, a agenda aberta. Eu não gosto de colocar isso. Então, eu gosto de dar um conteúdo de valor em um grupo, em vários grupos, e eu recebo contatos por ali. E para você, é diferente? Não, é a mesma coisa. O que funciona muito pra mim, YouTube. Tanto que a Nath veio do YouTube, que veio me perguntar sobre terapia online. Várias pessoas vêm até mim. Eu tenho vários pacientes que vieram através do YouTube, embora meu canal seja super pequeno, não tenho postado com consistência, o que é um grande erro. Então, quem está pensando em produzir conteúdo, que hoje eu vejo como a melhor forma para a gente atrair pacientes, a Eliana faz bastante parcerias, é bem legal. Ela já explica para vocês como ela faz.
Mas a melhor forma hoje é a gente entregar conteúdo, ajudar as pessoas e pode ter certeza que a maior parte delas não vão contratar o teu serviço, mas está tudo bem. O importante é a gente conseguir ajudar em escala. E aí, daquelas pessoas, aquelas que precisam daquele serviço, que não sabiam que tinha uma solução, um tratamento, e aquelas que, de repente, já estavam procurando, o importante é isso, a gente ser visto por elas, porque de repente, o fulano estava procurando terapia, mas não conseguia confiar em alguém, porque como que eu vou escolher alguém lá do meu aplicativo do meu plano de saúde? É muito mais legal quando a pessoa consegue ver, poxa, fui com o jeito dessa menina, ou de repente olha pra mim e fala, cara, meu, nada a ver, não vou aguentar essa pessoa falando 1 hora comigo. E tá tudo bem. Deixa eu ver o que a Nath falou, já terminou de explicar. Essa é a minha grande dúvida para eu ter uma maratona profissional. Gostei muito da forma como a Leila se posiciona na internet, com conteúdos e forma de abordar o assunto. Então, a Nath é uma psicóloga, obrigada, Nath. Então, ela gostou do jeito que eu trago. Da mesma forma que eu tenho certeza que tem pessoas que não gostam do jeito que eu trago, que eu falo demais, e tá tudo bem. Eu acho que, de repente, a pessoa conseguir ver a gente, ter esse cartão virtual, dá visibilidade para nós, traz muitos pacientes. Então, YouTube, Instagram, vocês estão aqui no Instagram, a maioria de vocês soube, né? A maior parte de vocês soube pelo Instagram que a gente estaria aqui. E estão aqui num sábado dedicando a hora de vocês. Então, acho que a gente entregar conteúdo de valor nas mídias sociais é uma excelente forma. Se quiser falar um pouquinho de parceria, bem rapidinho, que depois a gente tem uma surpresa, né? Assim, eu acho que é importante também a gente pensar assim, de não produzir um conteúdo só visando novos pacientes. Claro. Exato, porque você vai se frustrar. Né? Sim, tem todo um trabalho, um tempo que você vai se dedicar àquilo ali, mas acho que é importante você também pensar num conteúdo, né, para aquele paciente que já está com você, né, de fazer esclarecimentos. A Leila estava falando aí que meus pacientes, eles são participativos, eles comentam, né, e aquilo eu até respondo para eles, assim, que aquilo me estimula muito, porque eu gosto muito quando eu posto alguma coisa, eles vão lá, comentam, dão exemplos. Então, acho que nesse conteúdo, claro que você busca ter pacientes novos. Também acho que é importante você pensar, né? As demandas que você está atendendo já, o que você poderia colocar ali que vai ajudar, que vai falar ali com aquele seu paciente e agregar. Então, em relação às parcerias, eu gosto sim de fazer as parcerias, então eu procuro o que tem à minha volta, né? Então, quais são os comércios, quais são os estabelecimentos que tem ali e que cabe alguma parceria entre nós. Então, eu procuro, falo do meu trabalho, procuro saber um pouquinho do trabalho da pessoa e normalmente super funciona. Então, lá no prédio onde eu tenho o consultório, então eu já procurei a ginecologista, eu procurei fisioterapeuta, eu procurei clínicas de estética. Você foi até eles? Oi? Você foi até eles? Eu fui até eles, eu fui até o... Ó, gente, essa dica vai Eu fui até o andar onde tem os cartões, né? Eu era nova naquele prédio, então como que eu vou começar, né? Num lugar novo e tudo mais. Então, acho que a gente precisa somar, além dessas ferramentas de YouTube, Instagram, próprio Google, a gente precisa ter outras ações para esses pacientes virem, né? Então, quando eu cheguei lá naquele prédio, eu fui lá, peguei os cartões, olhei quais as pessoas que estavam ali que a gente poderia fazer um trabalho em conjunto. Entrei em contato, falei, olha, estou chegando no prédio agora, então eu queria conhecer um pouco das especialidades que tem aqui, expliquei como era o meu trabalho, marquei, fui lá na sala das pessoas, e assim rendeu, nossa, parcerias valiosíssimas. E aí a gente indica, né? Eu indico eles indicam a mim, então acho que é uma parte aí de, né, a Adriana perguntou, de chegar também pacientes tanto no presencial quanto online, através das parcerias. Você faz, Leila, parcerias? Eu faço, não necessariamente de ir até as pessoas, na verdade, assim, eu sempre procuro manter relacionamento com meus pacientes que passam por outros profissionais, por exemplo, psiquiatra, que eu acho que é legal, porque o paciente ganha muito. Até ontem mesmo, uma paciente passou o meu contato para o psiquiatra, a maior parte, eu tô achando muito legal a postura dos psiquiatras, eles estão entrando em contato, antes acho que não funcionava muito assim, né? Não. Hoje eles entram em contato com você, e isso é muito legal, de ver essa abertura deles, então eu sempre procuro manter um relacionamento aberto, com psiquiatras, com profissionais de outras áreas de saúde. Eu procuro também estar em outras plataformas, entregar outros tipos de conteúdo em outras plataformas que não necessariamente seja a psicologia, que também eu acho que meio que a gente cruza, né? Então, em qualquer setor, em qualquer área da vida, dá pra gente cruzar com a psicologia. Então, por exemplo, finanças. Não é tão óbvio no primeiro momento, mas quando você para estudar sobre, não tem como pensar em finanças sem pensar em mente. É impossível.
possível. E aí, por exemplo, eu escrevo o blog do Me Poupe, que é um blog de finanças, que não é algo tão óbvio, mas que me rende vários pacientes também. Então, e às vezes, quando não pacientes, mas pessoas que vêm comentar sobre o texto, que me mandam e-mail, então acho que é legal a gente estar em diversos lugares, e claro, isso dentro do online, né? Dentro do offline, eu acho que é muito importante que você faça. Vamos responder da Fernanda, da Psi Fernanda Mello? Meninas, falando em conteúdo com essa pandemia, as demandas mudaram. Vocês acham que temos que focar no Covid, ansiedade, essas coisas? Quer falar ou eu falo? Começa? Podemos falar as duas. Eu acho que assim. Eu acho que naturalmente os pacientes eles estão vindo com essa demanda, né? Então, pelo menos na Uhum. minha prática, eu percebo assim que é muito difícil a gente começar um atendimento sem falar do confinamento, sem falar do medo, sem falar da ansiedade. Olha, eu acho que é raridade o paciente que ele não começa a sessão com essa questão, né? Sim, Então, eu acho que assim, a gente precisa entender. É uma demanda que está muito marcante nesse paciente, ele está em um sofrimento muito grande, seja com confinamento, seja com medo. Eu acho que é relevante, sim, focar nisso. Agora, se esse paciente, né, está, de certo modo, aí tranquilo, entre aspas, eu não acho que seja uma coisa que a gente tem que trazer. Então, eu acho que vai depender muito de cada paciente. E para você? eu acho que ela também está se referindo à questão do conteúdo digital. Eu acho que ela está falando disso também. Se for nisso, eu acho que é bem legal, porque tem várias pessoas pedindo para a gente falar sobre isso, né? Tem várias pessoas pedindo para a gente fazer lives em colaboração, justamente porque é um tema que a gente não tem, embora é algo também que é no nosso dia a dia, a questão da ansiedade, mas não é todo mundo que tem as ferramentas, e assim, a respiração é todo mundo, todos nós que estamos aqui fazemos respiração, mas a gente não sabe o jeito certo de respirar para um momento de crise, e é algo tão simples que a gente pode ensinar, e é o que você falou antes, Eliana, a gente não tem que ter apenas o objetivo de captar pacientes, claro, a gente vive disso, então a gente precisa de pacientes, mas não tem que ser o nosso único objetivo. E aí eu acho que sim, que é importante a gente falar com todos os meus pacientes. Eu pergunto de coronavírus para sondar como está. Se não é uma grande questão para o paciente, a gente entra em outras. Agora, para a maior parte deles tem gerado crise de ansiedade, então eu tenho falado bastante sim. Só acrescentar uma questão Claro. da mídia social, né? Eu acho que sim. Eu acho que é legal a gente falar, mas acho também que a gente tem que tomar um cuidado para isso não virar uma poluição 100% dentro do Isso, nosso trabalho. é Né? Eu estava verdade. publicando bastante coisas em relação ao Covid, e aí depois me deu um clique que eu falei, eu acho que eu não quero mais falar tanto a respeito disso. E aí eu mudei o foco, tentando trazer uma linha um pouco mais positiva. Então, acho também que a gente tem que Sim, prestar atenção nisso, né? De não sermos mais uma pessoa falando só disso, porque tem pacientes que cansa, não estão aguentando mais isso, né? Tá cansa. muito pesado. Não, é verdade. A gente termina de responder as daqui ou já vai para a caixinha? Tem mais algumas aqui. Vamos terminar. Certo? A Mayara, psicóloga também. Que dicas vocês dão para quem ainda está construindo essa presença digital e é recém-formada? Quando a gente é recém-formado, eu vou começar esse complemento, tá? Quando a gente é Sim. recém-formado, a gente ainda não tem muito resultado, né? E aí, se a gente não tem muito resultado, a gente não fica tão segura de vender o nosso peixe. Mas quando a gente consegue estudar e conseguir entender do que está escrito, tudo bem. Que quando está lá no livro o que é transtorno de ansiedade generalizada é uma coisa. Quando você pega uma paciente que quer ir lavar a louça enquanto está fazendo a sessão, é outra coisa. Porque ela é tão ansiosa que ela precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo. São coisas diferentes, né? E esse manejo a gente só tem aprendendo mesmo. Mas eu acho que é você estudar bastante, Mayara, e mostrar que você entende do conteúdo. Ainda que você não tenha nenhum paciente, não importa. Se você é dedicada com o conteúdo, se você estuda, aprende, você mostra para as pessoas que você sabe do que está falando e que você consegue ajudá-las, mesmo que você ainda não tenha muita evidência disso, eu acho que já ajuda muito, né? E claro, aprender conteúdos de marketing digital. Bruno Soalheiro e Bruno Rodrigues. Se quiser, eu escrevo aqui para vocês sobre marketing. Eu vou anotar para eles aqui, Helena, se quiser ir falando. Eu acho que essa é uma possibilidade, super concordo com o que você falou. E acho que assim, nesse sentido de que é o começo, talvez você possa pegar, talvez pagar impulsionamento do Facebook, Uhum. anunciar no Google AdWords, porque essas são ferramentas assim que você não vai ter que de verdade ter um conteúdo tão próprio, tão seu, tão bom, tão que chame a Uhum. atenção para, né, conseguir ter os pacientes. Então, eu acho que no começo, de repente, você pegar uma mídia que vai fazer isso por você, né? O Google ele tem lá
uma equipe que super ajuda a gente, como que a gente vai fazer um anúncio, que palavras que nós vamos colocar. Então, acho que, de repente, para quem está começando, não tem tanto esse domínio, de repente, pegar uma ferramenta que possa ter um auxílio de uma terceira pessoa. Aí só precisa ver a questão do pagamento, né? Porque, às vezes, quando a gente está começando, a gente está meio desprovido financeiramente, aí vai ter que Como investir, investir, né? né? Recursos, aí precisa ver essa questão. Exato. Deixa eu ver se tem mais alguma ou se a gente já vai para as caixinhas, que eu sei que tem gente esperando aqui a resposta das caixinhas. Nath gosta muito do Me Poupe. Nath, depois olha ali meus textos. Vê se você gosta do jeito que eu escrevo. Se Fernanda, isso, nas redes sociais, a Fernanda estava falando sobre ansiedade, que muda bastante foco, mas é o que a Helena falou, né? A gente tentar trazer para dar ferramentas, mas a gente não ficar 100% nisso. Até sobre isso outro dia, eu percebi também isso, até coloquei ali nos meus stories, vamos falar de outra coisa, de qualquer coisa, perguntem de coisas pessoais, o que vocês quiserem, para a gente mudar um pouquinho o foco, não ficar aquela coisa chata, né? Para tentar também ser um ambiente virtual acolhedor, né? E aí só pandemia, só coronavírus, é importante a gente falar sobre isso, claro, mas aí acaba que não tem aquele refúgio, né, que a gente pode ter. Eliana, olha essa, da Evelyn. Como fazer o registro dos atendimentos online e onde guardar? Eu já falei. Então, existem pessoas que preferem fazer no papel, né? Registrar lá e ter o seu arquivo, acho que esse é o modo mais antigo. Eu sei que tem pessoas que existem plataformas, que usam plataforma online para fazer esse registro. Eu, particularmente, eu não gosto, porque eu não sei de verdade qual é o sigilo daquela plataforma, mas eu conheço psicólogos que se utilizam, se beneficiam, acho muito bacana. Eu não gosto, né? Eu acho que são conteúdos muito pessoais para eu colocar em um servidor que eu não sei onde, quando, com como, de que forma que aquilo ali é manipulado. Eu faço os meus registros no meu computador, uma pasta específica, protegida, né? Eu tenho ali um protocolo que eu vou registrando, sessão a sessão. Eu gosto de fazer assim. E você, Lê? Deixa eu ver se minha pasta. Não, não tá aqui. Eu costumo ter pastas individuais. Para o presencial, normalmente tem pastas individuais. Para o online, depois que eu vi que aumentou muito a demanda e eu ficava com um monte de pasta ali na minha mesa para atender, né? Que eu atendo daí o dia todo online, eu comecei a comprar aquelas sanfonadas mesmo e eu faço todo o registro escrito. Esse é o nosso roteiro, não é nosso registro, não é nenhum registro de nenhum paciente, mas eu faço dessa forma. Eu vou anotando, eu anoto ali que sessão que a gente tá, data, dia, e vou. Acabou a sessão? Coloco na pastinha do paciente. Não tem pastinha? Coloco na aba sanfonada. E aí, eu faço todos os prontuários escritos, me parece, isso eu não tenho certeza, porque eu vi uma informação de uma psicóloga falando diferente, mas me parece que é obrigatório ter, eu sei que é obrigatório ter por 5 anos, agora me parece, pelo que ela disse, que é obrigatório ter escrito, então não apenas o digital, então vale vocês se informarem e a gente se informar. Então eu faço meus prontuários todos escritos, eu acho que é importante a gente ter isso, porque a gente nunca sabe quem vai requerer em algum momento aquele material. Então, eu acho que é bem importante. Eu acho que não tem mais nenhuma aqui, a gente já pode... Deixa eu ver. Podemos ir para a caixinha. Vamos responder mais algumas das caixinhas e depois a gente volta para cá, pessoal. Vamos lá. Essa a gente já respondeu, né? Captar clientes e passar segurança a eles sobre o processo online. Muita resistência ainda. Quer falar alguma coisa? Eu acho que tem pacientes que realmente vão resistir, né? Porque é aquela questão do perfil que a gente estava falando, de uma rigidez. Então, eu acho que nesse caso, como a gente já falou antes, não cabe, não tem muito o que fazer, né? Você aceitar se você já mostrou todas as possibilidades. E mesmo assim a pessoa não aceita, então acho que não há muito o que fazer, né? Você tem algum posicionamento diferente? Não, eu acho que é isso, de passar segurança fora. Eu acho que é questão da gente testar, fazer. Se você faz terapia fácil, eu vou tirar do teu rosto, que para algumas pessoas estão dizendo. Se eu, por exemplo, eu faço terapia pessoal, pede para fazer online com o teu psicólogo, para você testar, para você ter a experiência, caso você não tenha nenhum paciente. E aí, acho que é isso, assim, a gente precisa testar e a gente precisa olhar para nossa competência profissional, né? É engraçado. Não é engraçado. É interessante que muitos de nós temos uma baixa autoestima profissional. Muitos de nós não acreditamos naquilo que a gente entrega.
E isso, eu acho que a TCC, não sei se você acha isso, mas para mim a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, ajuda muito. Porque como a gente tem metas concretas, a gente consegue de forma concreta entender se a gente está ajudando o paciente ou não. E aí isso ajuda muito na nossa autoestima de entender que, poxa, é legal, é funcional, desculpa. Concordo. Tá, então, peraí. A Regi falou que não é obrigatório ter no papel, podemos ter o prontuário eletrônico desde que siga as exigências do CRP. Então, Regi, é que eu vi uma psicóloga que ela é doutora falando, por isso que eu fiquei em dúvida agora, sabe? Mas a Rita colocou sim, podemos ter visita técnica do CRP pedido material. Então a Rita tá falando que tem que ter. Então eu fiquei em dúvida porque uma psicóloga que é doutora estava falando isso. E ela, como ela é doutora, ela é da área acadêmica, por isso que eu fiquei em dúvida agora. Eliana pode imprimir se for o caso. Sim, sim, se for o caso, ela pode, né? Tá tudo resguardado. Vamos para a próxima pergunta. Como fazer o reembolso para convênio, assinatura, carimbo? Só explica um pouquinho o que é reembolso, para quem não sabe, que tem alguns colegas que não sabem. Então, assim, você tem um convênio, né? E você vai procurar um profissional que não faz parte desse convênio, e aí você vai querer que o convênio te reembolse, devolva o dinheiro que você investiu naquela sessão, naquele atendimento. Então, depende muito de cada plano, né? Tem planos que não oferecem o reembolso, então não tem jeito, e tem planos que oferecem. Assim, a maior parte dos meus pacientes que reembolsam, eles são pacientes presenciais. Então, eu faço o recibo, eu não trabalho com nota fiscal paulista, então eu faço o recibo, timbrado, o meu carimbo, e aí eu emito esse recibo e eles conseguem reembolsar. Nessa época aqui em que, né, 100% dos pacientes estão online, eu estou fazendo recibos pelo computador e enviando sem a assinatura. Até agora eu não tive nenhum problema. Ninguém me disse, olha, meu convênio recusou, não consegui reembolsar. Por quê? Porque nesse recibo eu coloquei todos os meus dados, o meu CRP, o meu CPF, tem o meu logo, tem a descrição das sessões, o valor geral que a pessoa me pagou e o valor por sessão. Então, assim, eu mando em PDF. Então, até agora, ninguém reclamou. E você, Leila? Não, eu emito, não, eu faço nota fiscal paulista também, eu emito recibo com essas informações que se disse, mas eu imprimo mesmo, assino, carimbo e escaneio. Então tem um aplicativo chamado Scan, o Scan, né? Quem quiser depois eu passo. Que ele é super legal, fica como se tivesse escaneado na impressora mesmo. Então eu faço dessa forma. Agora também tem uma outra possibilidade, que é caso a gente não queira, tô assinando e escaneando. Ah, a Rita tá fazendo igual eu. Uma outra possibilidade é a gente fazer assinatura digital. Eu não faço dessa forma, então não posso dar muitos detalhes porque não é a forma que eu faço. Mas o que eu entendo é que assim, que a gente precisa fazer um certificado digital próprio. Como o nosso CPF é um e-CPF que eles chamam. E aí a gente tem que ver essa questão no carimbo também, pelo que eu dei uma pesquisada, existe, mas eu faço dessa forma impressa. É ruim no sentido da gente guardar muitos papéis, mas às vezes os pacientes pedem depois para a gente enviar por algum motivo. Dependendo do convênio, já aconteceu, já me pediram, eu escaneava, mas pediram para enviar o impresso, então até acabou sendo útil. Então, em termos de sustentabilidade, não é muito legal, mas eu imprimo e carimbo, assino e escaneio. Também uso o aplicativo Scan no céu e dá certo. Isso, Rita, a gente faz da mesma forma, funciona, gente. Então, para recibo é isso. Aqueles dados básicos, tem que ter o nosso CPF, CPF da pessoa, o nome completo, nosso CRP com carimbo, e acho que é isso, né? Então podemos para a próxima. Vamos ver o que mais. Vou pôr, né? Vai que ela tá vendo. Uma querida. Então, tá bom. Esse daqui eu já mandei o print pra Eliana, ela sabe quem mandou. Então, bom, a nossa psicóloga mandou isso. A nossa psicóloga acompanha a gente. Obrigada. Nós temos muito orgulho de você também. Então, deixa eu pôr mais alguma. Essa pergunta é mais pedida. Lê aí, Helena. Estou falando bastante. Você tem alguma orientação sobre a possibilidade do atendimento infantil online? Então, a Nath perguntou, algumas pessoas perguntaram. O que acontece? A gente pode atender criança, oi Samuel, a gente pode atender criança e adolescente desde que
a gente tenha a autorização, e aí eu acho que é legal pedir para a pessoa assinar sim, ou dar um conforme, mas se a pessoa puder assinar, a gente manda uma autorização, ou pede para a pessoa fazer. É legal assinar e mandar para a gente de algum dos responsáveis. Ah, não tenho pai, mãe, não tem problema. Pode ser o avó, quem é o responsável legal? Assinar pelo menos um e mandar. Então, a primeira coisa, assim, tem que ter a autorização. O segundo ponto, o conselho, ele não determina uma idade. Então, assim, ele coloca que a gente, enquanto profissional, a gente precisa verificar. Rita, acho que você está atendendo criança online? Se tiver, coloca a tua experiência aqui pra gente, por favor. Então, assim, o que eles colocam? Que nós, enquanto psicólogos, precisamos avaliar a viabilidade técnica desse atendimento. Então, por exemplo, criança. Oi, Rodrigo. A criança, normalmente a gente faz um trabalho lúdico, né? A gente faz um trabalho lúdico e aí a gente precisa se questionar. Criança pequenininha, como que a gente vai fazer no online? Tudo bem, adolescente bacana, a gente consegue jogar online juntos, fazer alguma coisa, jogar stop, enfim, várias coisas. Agora, criança é criança, eu fico meio assim, o conselho não determina uma idade, que a Nath perguntou antes, mas cabe a gente, primeiro, ter autorização e segundo, avaliar, poxa, vai ser viável? O que você acha, Liana? Eu acho assim, que a gente precisa levar em consideração, né, a queixa. Qual é a queixa dessa criança? Né? Para que eu estou prestando esse atendimento? O trabalho que eu vou fazer dentro dessa queixa é viável fazer online ou não? Qual é o perfil dessa criança? Né? É uma criança que ela é muito agitada, que ela se distrai por qualquer coisa. Porque aí mesmo que seja até uma criança mais velha, talvez seja Um inviável, ponto né, esse BH. atendimento. Tipo, Né? alguém que Então, tem eu acho déficit que de a gente, atenção, sim, hiperatividade. né? Então, eu acho que a gente tem que analisar algumas coisas, assim, em relação a essa queixa, em relação ao quanto essa criança vai conseguir ter uma atenção ali nesse atendimento, quanto de verdade isso vai ser viável, né? Ou se de repente você faz atendimentos mais curtos, você faz atendimentos com uma pausa maior nesse online só para não perder, né, o Sim, ritmo. E acho que vai muito de uma questão muito pessoal, né, Leila? Assim, o quanto a gente sim. acha que aquilo ali está sendo eficiente ou não está sendo eficiente, né? Se é preferível deixar atendimento de criança presencial, sem falar em tempos de Covid. Né? Então, eu acho que é uma questão aí que você precisa avaliar várias contingências para decidir se vale a pena ou se não vale. Acho que não dá para Perfeito. assim, para ter uma resposta generalizada. Pode, não pode, deve, não deve atender criança. Acho que depende muito de cada caso. Uhum, perfeito. Rafaela, que tipo de ficha vocês usam para cadastrar os dados do paciente? Você digita, imprime ficha, assim, esse é como eu faço, tá? Vamos ver como a Eliana faz, mas você faz do jeito que você quiser. Se você quiser, você não precisa imprimir nada, Rafaela. O que que eu acho que é importante? Os dados principais, o nome completo da pessoa, endereço. Eu tenho vários pacientes de fora que, assim, às vezes não é tão útil pegar o endereço, mas dependendo eu pego o endereço, sim. Que mais? Tem telefone, tem várias informações por quem foi encaminhado. Isso é mais a título de me ajudar, mas o principal ali da ficha é telefone de contato, caso eu precise entrar em telefone de contato de alguém, caso surja alguma emergência. Desde uma emergência que eu não estou conseguindo falar com o paciente, alguma emergência com o próprio paciente, né? Então, eu faço dessa forma, uma ficha digitada, que você coloca esses dados, ou no papel mesmo. Já aconteceu de eu esquecer de imprimir, ou qualquer coisa assim, eu anotar. No sulfite mesmo, dados de o nome completo, nananã, idade e telefone de alguém, caso eu precise falar. Eu gosto de acrescentar ali se a pessoa toma alguma medicação ou já tomou Isso, alguma medicação, também. se ela tem um acompanhamento com um psiquiatra, se ela já fez acompanhamento com psicoterapia Isso, antes, por quanto isso tempo. também. Né? E nós da TCC, eu particularmente, porque facilita a minha vida, junto com essa ficha, eu já coloco todos aqueles dados que eu vou respondendo lá, em relação a crenças, em relação a Ah, pensamentos, sentimentos. Porque tá quando eu junto. vou fazendo esse protocolo de cada sessão, então o paciente me falou uma determinada coisa, olha, isso entra lá na crença, então eu já vou lá na minha fichinha, lá em cima de tudo, já faço a minha anotação. Então, eu Que gosto legal. de ter esses dados, são os mesmos dados que você coloca, endereço, estado civil, Isso, coloco o grau de instrução, né? Porque assim, como eu atendi muito tempo em um centro médico, onde as pessoas eram muito humildes. Então, muitas vezes, assim, no começo, quando eu estava lá, eu ia com tarefas para a pessoa fazer e a pessoa muitas vezes não era alfabetizada. E ah, aí ela ficava sem graça de me falar, e aí eu comecei a perguntar,
né, agora o grau de alfabetização, para eu poder saber, né, embora no consultório, lógico, chegam pessoas quase que 100% alfabetizadas, né, mas Isso, num sistema que não é particular, não. Então, eu gosto de perguntar o grau de alfabetização, eu gosto de colocar esses outros detalhes que vão me facilitar depois, mas acho que para a ficha mesmo, acho que é isso que isso, você eu também. Não, são precisava. essas informações, eu acho que é legal a pessoa digitar essas informações, depois escuta essa live de novo e digita essas informações e faz um modelinho seu. A Rita respondeu ali pra gente. A Rita faz atendimentos infantis. Oi, sim, estou atendendo crianças e adolescentes que estavam no presencial e os pais pediram continuidade nesse momento de pandemia e está ajudando na continuidade do cotidiano de cada um. Olha que legal. Então a Rita ela faz esse atendimento. Isso, a Helena está falando da conceitualização cognitiva. Estou com uma Isso, criança. é. Opa, você já explica da conceitualização. Uma criança de 7 anos e tem utilizado a leitura de histórias pertinentes à demanda da criança. Muito legal, Rita. Obrigada. Obrigada por divulgar aí. Da conceitualização, tem alguma coisa para comentar ou vamos para o próximo? Eu acho que é isso mesmo, eu tinha esquecido o termo, por isso que eu não falei. É a Não. conceitualização, porque para mim funciona de um modo mais prático do que depois, em outro momento, pegar lá e anotar. Então, eu já aproveito esse protocolo e deixo Uhum. lá tudo registrado. Sim, não, perfeito. Quer que eu leia? Queria Por saber favor. como fazer o manejo dessa forma de terapia e seus desafios. Acho que é tudo que a gente já respondeu, né, Leila? Assim, de uma forma Isso. bem abrangente. Você acrescentaria alguma coisa? Não, que os desafios são justamente, primeiro, pessoas que de fato, não se adaptam a esse sistema, a essa modalidade, e segundo, casos que a gente, de fato, tem uma restrição do conselho para atender. Então, acho que é isso. Vamos ficar agora nas perguntinhas aqui. E aí, deixa eu só ver que a Rita está compartilhando com a experiência dela, e eu acho que isso é muito legal, porque ela está fazendo atendimento de crianças, e a maioria de vocês perguntou sobre isso. Ela colocou que tem um jogo de boliche terapêutico, que tem dado muito certo, posso passar depois para vocês. Pessoal, depois, diálogo terapêutico, quem precisar de atividades, ó o toque, plim, 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 que legal. Quem precisar, só entrar ali e seguir a página da Rita, Diálogo Terapêutico, ela é super, super legal, ela fez um trabalho bem legal de TCC que ela fez após com a gente, trabalho super completo, ficou super completo, assim, bem legal. Ser Pessoal, competente. super competente, então depois sigam ela, é muito legal. Gente, o que mais que vocês têm de dúvidas? Agora a gente vai centralizar aqui e já vou me encaminhar para encerrar, se vocês não tiverem mais dúvidas. Vamos falar um pouquinho da nossa experiência, Vamos? né? Quer começar? Então, Eu como que falo? foi para você o atendimento online? Como que é isso de um modo geral para você, Leila? Vocês só passam barulho? Bom, Moro vamos em lá, pessoal. avenida, então. Faz parte. Pessoal, dúvidas coloquem aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho. Obrigada, Rita. Obrigada. Então, pessoal, atendo crianças com TEA, estamos fazendo treinamento com parte da análise do comportamento. Muito legal, Evelyn. Pessoal, então a Evelyn trabalha com crianças do transtorno de espectro autista. Que legal. Então, em relação à minha experiência, eu sou uma ativista da terapia online. Eu me sinto assim, alguém que sempre está ali defendendo a causa, claro que não é nada perto de outras causas muito importantes que a gente tem, então estou brincando, né, ao usar esse termo, mas eu sou uma grande defensora da terapia online porque funciona, porque eu vejo que dá certo. É claro que dá vontade de conhecer presencialmente meus pacientes, eu acho que seria muito legal. E já aconteceu de paciente minha, não sei se ela saiu, mas ela entrou aqui na live, não vou falar quem que é, porque é antiético, mas ela é do Líbano, e eu conheci ela presencialmente, ela veio para São Paulo, porque ela tem família aqui, eu atendi ela online, e aí quando ela veio para São Paulo, a gente fez a sessão presencial, acho que a gente fez 2 sessões presenciais, e depois a gente tocou online, foi bem legal, então, assim, foi um grande privilégio, porque de maneira geral, acho que a gente não tem muita essa oportunidade com pacientes que moram no exterior, acho que com você já aconteceu, né? Uma paciente que eu te indiquei, não foi? Você atendeu Já. ela, né, que mora fora Sim, também. sim, sim. Atendi ela Então, presencial, aí ela teve que ir embora, e aí a gente continua atendimento online. Sempre que ela vem para o Brasil, ela faz questão de fazer a sessão presencial.
Aí, é legal, porque é uma grande oportunidade que a pessoa tem, né? Que de resto a gente vai ter que tocar no online mesmo. Então, assim, eu sou uma grande defensora, por quê? Porque eu sei que dá certo, porque funciona. Se não funcionasse, eu não defenderia alguma coisa assim, que não tem por que eu defender algo, né? Meu pai não criou terapia online, minha avó não criou terapia online, não tem por que eu defender. Então, eu defendo porque dá certo, porque eu entendo que é um instrumento que nós, psicólogos, temos para ajudar pessoas que não estão aqui ao nosso lado e também aquelas, tem pacientes que são de São Paulo e que nunca fizeram a sessão presencial e tá tudo bem. Então, a minha experiência dá certo. Eu atendo desde. Eu tô cadastrada desde 2015 para fazer terapia online, através da Psicoclick. Então, há bastante tempo, né? Então, dá certo para mim. Essa semana passada foi a minha primeira sessão enquanto paciente online. Eu nunca tinha feito com a minha psicóloga, com a nossa psicóloga. Você já tinha feito antes, né? Eu nunca tinha feito a terapia online. Eu até falei, nossa, eu acho que vai ser esquisito fazer com ela online. E assim, eu falei, caramba, olha, eu que sempre defendo a terapia online, tô com esse receio. Mas enfim, fiz a sessão, nossa, foi muito legal, foi muito boa. Então, super funcionou. E assim, tem pacientes que preferem o presencial, mas, da minha experiência, todos aqueles que têm feito online, que nunca fizeram, que são no presencial, todos e absolutamente todos dizem que funciona e que dá certo e a gente atinge o objetivo de qualquer forma. Então, acho que é isso. Fala aí, depois se eu lembrar de alguma coisa. Conta da tua Então, experiência, o eu, que ao você acha. contrário de você, não sou ativista, ao contrário, sou da velha guarda da psicologia, né? Eu me formei no Ai, ano gente, dois 2000, pontos de então. vista. Isso dois pontos de vista, super rico isso, né? Então, eu sou da velha guarda, me formei no ano 2000, então lá atrás nem se pensava nesse tipo de tecnologia, né? A gente mal tinha computadores que funcionavam direito. Sim, Então, eu acho que eu acostumei muito no presencial. Então, assim, sim. desde que foi aprovada essa modalidade, eu aderi sim, porque eu acho que é uma ferramenta que é importante, né, para a gente chegar a pessoas que não têm a possibilidade do online, seja porque estão em outro país, seja porque tem alguma limitação física ou alguma limitação de tempo. Então, eu acho que é uma possibilidade, sim, da gente chegar em lugares mais longe, né, atingir outras pessoas. E acho que é uma forma da gente oferecer mais um serviço dentro da nossa profissão. Então, acho que isso é muito importante, né? Normalmente os Sim. psicólogos se queixam bastante dessa questão financeira, então eu acho que a gente tem que ampliar a mentalidade. Muitas vezes assim, eu reconheço, não é um atendimento da minha preferência, né? De falar, Uhum. eu adoro. Não, se você falar, me perguntar, você prefere presencial ou online? Eu prefiro presencial. Uhum. Mas Sim. eu vou parar de atender por conta disso, eu pensei em recusar isso. Não, porque eu concordo com você. Eu acho que tem eficácia, sim, e acho que muitas pessoas podem se beneficiar. Então, eu acho que já que o nosso conselho permite essa modalidade de atendimento, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, sim, para somar aos nossos serviços. Sim. E como tem muito psicólogo aqui, eu sei que não é todo mundo psicólogo, mas assim, é muito importante a gente ocupar esse espaço, que infelizmente pessoas que fazem charlatanismo, pessoas que por terem feito curso de 2, 3 dias, eu tenho formação em coach, a Eliana tem formação em coach, as duas têm, então a gente não está falando mal de coach porque a gente também é. A gente fez a formação, então a gente também é coach. É, se a gente não ocupa esse espaço, se a gente não mostra para as pessoas, de novo, não necessariamente para apenas captar pacientes, não apenas para isso, mas se a gente não ocupa, aquela pessoa que precisa de tratamento, ela vai passar e vai passar com alguém que talvez não tenha a competência profissional, e aí ela pode criar um grande trauma, assim, já deve ter acontecido com você, Helena, comigo acontece com muita frequência, de virem pacientes que, tipo, que não acreditam em terapia online principalmente. Sim. E principalmente aqueles que tiveram péssimas experiências com psicólogos e com outros profissionais. Imagina esses profissionais que nem têm uma mínima formação, né? E pior, né, Leila, assim, porque às vezes, sabe o que eu percebo, assim, para nós profissionais é muito clara essa definição aí, psicólogo, psicanalista, né, a gente consegue fazer a diferença, terapeuta, né, muitas Sim, pessoas, a maior parte dos nossos pacientes, eles não têm ideia da diferença disso, então é muito comum a pessoa chegar meio traumatizada, entre aspas, né, dizendo que foi atendida por um sim, psicólogo, né, aí você vai investigar um pouco, você vai descobrindo que não era um psicólogo. Então, acho exatamente. que tem muito fundamento isso que você falou. Acho que a gente tem que ocupar o nosso Exatamente. espaço, divulgar o nosso trabalho, divulgar que E nós temos ajudar as pessoas. CRP.
né? Que E é validado o nosso trabalho. Eu acho que é muito importante a gente deixar isso bem claro para as pessoas. sim. Responde rapidinho essa pergunta da Rafaela, porque a gente já falou antes, Rafaela, só para o pessoal que está aqui há bastante tempo não cansar, qual aplicativo a gente usa? Você usa qual aplicativo para atendimento online? Eu uso o Skype, eu comecei a usar o Duo, eu achei uma plataforma muito Legal. estável, eu achei melhor do que Muito o melhor. Skype, mas a maior Uhum. parte das pessoas tem Skype, né? Tem É. O Zoom eu nunca utilizei, e eu Uhum. utilizo também o Pode ser. WhatsApp, são as principais que eu utilizo. Você falou de outras, né? É, o que eu mais uso, Skype, Google Hangouts e, quando necessário, WhatsApp. Essas três. A Rita falou assim, aquela hora que estava falando, ela falou assim, nossa, se você é da velha guarda, eu sou pré-histórica. Se não me falha a memória, a Rita é de 1996, que eu lembro que ela comentou uma vez nas aulas. Vamos ver se é isso mesmo, Rita. Que memória. É, A Aline 90, falou, linda. Sério, caraca, lindas. A Aline. eu acho. Aline Souza, psicóloga também. Lindas, vocês arrasaram. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente que Rita, agradece. obrigada. Perfeito, frequentemente. Rita, deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta que a gente não respondeu. A Joyce perguntou do preço. Joyce, é, será que a gente pode falar uma média de preço, Eliana? É que a gente não pode divulgar preço, tá, Joyce? Então, só para ter uma noção, a gente pode colocar, por exemplo, de tal até tal? Ou não? Acho que sim, acho que Pode? sim. Joyce, acho que normalmente beira de R$ 150. Claro, a gente tinha feito uma pesquisa, a Eliana já vai falar de outras opções, mas normalmente o preço beira de 150, 170, R$ 180. Acho que é mais ou menos isso, né? Da terapia online. E assim, o que eu percebo? Assim, quando a gente fala de valor, né, de terapia, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Que no online talvez não funcione tanto, mas que eu levo em consideração no presencial. Qual é o bairro que você atende, né? O que funciona? Qual é a condição de vida ali das pessoas daquele bairro onde você reside? Claro que no online você vai ter pessoas de muitos lugares do mundo, né? Se bobear. Então, eu acho que é importante você pegar esse referencial. O bairro em que você atende, qual é o valor, qual é a média que os psicólogos cobram? Claro que a gente não pode só se basear no que o outro cobra, porque a gente não sabe a formação, quanto esse profissional se dedica. É apenas um referencial, né? E a Sim, partir daí você vai criar esse valor. Então, eu acho que dá para partir, Leila, desse valor presencial, né? E aí ela vai vendo, tentando colocar esse valor. Se ela for percebendo que dá para aumentar, que as pessoas estão aderindo de uma forma ok, não reclamam, não tentam negociar, talvez o valor esteja aquém ou até esteja justo. Então, acho que dá para ela ir tentando, né, aumentar um pouquinho e sentindo como que as pessoas vão aderindo ou não vão aderindo a esse valor. perfeito. Isso. Né, para E não cair naquela armadilha que a gente falou, não sei se ela estava presente, né, de entrar na competição, né, assim, muito errada, de valores super abaixo, onde eu até mandei um print para a Leira, que eu vi um site que eu recebo e-mails, né, e tem lá a agenda, eu cliquei lá para ver só do que se tratava, né, e aí eu vi preços, assim, de R$ 5 a R$ 25 por sessão de uma hora, e eu achei, assim, muito absurdo. Eu acho que a gente quanto? não pode cair nessa pesquisa, deixa eu ver quantas pessoas estão cobrando na internet e se basear nisso. Você precisa pensar Sim. no seu valor como profissional, quanto você investe. Uhum. Então, não caia nessa roubada das pessoas que estão cobrando R$ 25, você comprar. Você também Sim. cobrar esse valor. A Joyce, ela não é psicóloga, aí ela tá perguntando assim também, né? Se é de mês em mês, esses preços que a gente falou. Então, Joyce, que nem a Helena tá colocando, tem pessoas que cobram 30, 50, 150, R$ 200, mas é por sessão. É a cada encontro que a gente se encontra, que é esse preço, tá, Joyce? Então, tem psicólogos que cobram diversos preços, então se você não consegue pagar 150, 170 a cada encontro, que é uma vez por semana, não tem problema, Joyce. Tem pessoas que cobram o preço abaixo, e aqui temos muitos recém-formados que com certeza também topariam. Então, se você precisar de indicação de alguém com preço mais acessível, eu posso indicar o pessoal que está aqui participando. Você viu lá o que a Rita pôs? O site do CRP tem a tabela de honorários e a partir daí cada profissional faz a avaliação que vocês estão orientando. Obrigada, Rita. Isso mesmo, tem a tabela ali para quem precisar. Tem uma outra pergunta ali, tá vendo? Ah, tá. Ó,
Você tá vendo a pergunta da... Ai, Não, para caraca. mim está travado as perguntas já há bastante tempo. Sobe e desce, assim, né? Tá, então eu olhei pra você. A Andrea só faz o teste de subir e descer. Só sobe assim que Ah, aparece de tá, novo. agora tá, sim. Ele vai até o final. Andrea Cuscan, tá vendo? Não, peraí. Entendi, Joyce. Então eu vou ler a perguntinha enquanto você vai mexendo aí. Andrea, o valor é combinado na primeira sessão? Ou primeiro é depositado e depois faz a primeira sessão? Quer responder? O que eu respondo? Só repete. Responde você, porque eu fiquei olhando aqui e não prestei atenção Tá, para você então responder. vamos lá. Não, eu vou repetir, vamos lá. O valor é combinado na primeira sessão? Ou primeiro é depositado e depois faz a primeira sessão? Eu acho que assim, é, eu acho que o paciente ele precisa saber o quanto ele vai, né, o quanto ele vai ter que investir ali. Então, na minha opinião, tem que falar assim, tem que passar esse valor antes. Quando são pessoas indicadas, eu não faço essa exigência que faça esse pagamento antes da sessão, porque veio de uma indicação. Então, dificilmente essa pessoa vai dar um calote. Agora, quando é uma pessoa que eu não conheço, ela veio por um anúncio que eu fiz, então aí eu solicito que faça o pagamento antecipado, sim. Uhum. Se for um depósito, eu tomo o cuidado de que a sessão só vai ser feita depois que esse depósito entrar na minha conta. Porque, Ah, infelizmente, as pessoas podem ir lá no caixa automático, fazer o depósito, entre aspas, você olha, consta na sua conta, mas aí no dia seguinte você descobre que o envelope foi vazio, que aconteceu alguma coisa assim. Então, é se é verdade. um depósito, né, assim, eu espero, eu já aviso que precisa, aquele dinheiro ele precisa entrar na minha conta para essa sessão ser Hum, realizada. Agora, depois, você já está acostumada com o paciente, né? Ele já está aí, dá para ser mais flexível, né? Não precisa ser antes, exatamente antes da sessão, né? Pode ser depois. isso, E para você, Leila? eu trabalho da mesma forma. Eu também não gostaria de fazer uma sessão, um serviço que eu não saberia quanto pagar, então eu concordo 100% com você. É, essa questão do depósito eu não tinha me atentado, no sentido de que, inclusive, já deu erro da pessoa me mandar o comprovante e depois falar: olha, voltou o dinheiro, já aconteceu mesmo. Então, acaba que isso eu não peço para fazer com tanta antecedência, então é algo que eu preciso me atentar mais, mas normalmente eu peço. Se a pessoa, igual você colocou, se eu não conheço a pessoa, eu peço: só por gentileza, faça o pagamento até o horário da nossa sessão, me manda o comprovante por aqui, por favor. Eu falo isso. Agora, se foi a Eliana que me indicou e a Eliana conhece, ou se eu indiquei uma pessoa, uma amiga para Eliana, aí a gente fica mais flexível mesmo. Então, eu tenho a mesma postura. E tem É, uma forma, né? Você me comentou uma vez, mesmo para quem não tem maquininha de cartão, ah, tem uma sim. forma, né, de enviar um link para pagamento? Não tem? Isso. Então, pessoal, eu não tenho maquininha de cartão de crédito, a Eliana trabalha com maquininha de cartão. Meus pacientes que Pela me pagam. maquininha, quando o paciente não está, a gente cria um link. Mas pelo que Ah, você me explicou um outro dia, também dá para mesmo para quem não tem isso. a maquininha. Isso, então, exato. Então, eu tenho pacientes que querem pagar via cartão de crédito, mas eu não passo maquininha. Então, o que que eu faço? Não tenho maquininha, então eu não passo cartão. Então, o que que eu faço? Eu peço para a pessoa baixar um aplicativo, né? Por exemplo, o PicPay tem vários. Tem o Mercado Pago, PicPay, Recarga Pay. Vamos lá, para não complicar a cabeça. Imagina, André. O PicPay, a pessoa baixa o aplicativo, ela me procura lá, Leila Sleiman, e me transfere o preço da sessão. É super simples, puxa do cartão de crédito dela. Ah, Leila, me manda o link do Mercado Pago, por exemplo. E aí fica lá esse dinheiro. A gente pode mandar para nossa conta, ou, por exemplo, quando a gente for consumir alguma coisa, a gente usa via esses aplicativos. Então, os pacientes que moram no exterior, eles me pagam via. Quem tem conta no Brasil me transfere ou pede para alguém depositar. Quem não tem, que está 100% ali no exterior, me paga via PayPal, que eu emito um link de cobrança, e aqueles que, né, igual tem uma paciente que ela já sabe como, ela mesma me manda, sem mesmo eu mandar um link de cobrança. Então, via cartão de crédito, eu peço para baixar um aplicativo, o dinheiro cai ali no aplicativo, tá tudo certo, cai na hora, é muito legal. É muito legal. Melhor que o depósito, inclusive, porque cai na hora e é seguro, né? Uma garantia, né? É uma garantia, mas se for uma sessão que a pessoa quer fazer na hora, né? No mesmo dia, que não tem esse negócio de esperar, eu acho que pode ser uma ferramenta bem interessante. Isso. Pessoal, vamos nos encaminhar para já ir encerrando a live, porque já faz praticamente 40 minutos. Nossa, a gente agradece tanto vocês estarem aqui com a gente, né, Helena?
Sim, muito legal. Sabadão à tarde, as pessoas aí com quase 2 horas de live, bem Ah, bacana. vocês são muito queridos. Vocês querem mais lives? Vocês querem que eu e a Eliana faça mais lives? Se sim, se vocês quiserem sugerir temas, a gente está super aberta, né? Eu sei que agora a maior parte das pessoas estão ficando mais em casa, então se for do desejo de vocês, coloquem pra gente. Obrigada, Rita, pela participação, Ah, por estar Rita é uma aqui, por querida. ter divulgado. Rita divulgou o nosso trabalho. Então, pessoal, se alguém tiver mais uma dúvida, a gente. A Joyce é sempre querida, Eliana, sempre que eu tô fazendo live, ela fala: não vai, não vai, ela não deixa eu embora. Ah, Ela é seguidora fiel aqui. Aline, obrigada, querida Aline. Outra querida, Aline, Maiara. Então a gente fica mais um pouquinho, mas então façam mais perguntas. Live agora, canal de TV agora, é ah, verdade. legal. Ah, e vamos falar um pouquinho do nosso projeto, né, Lila? Tem mais... Vamos. A Maiara agradece a disponibilidade. Tá aparecendo agora para vocês comentários. Nath, Agora obrigada tá, agora tá. a Vanessa, colega nossa, parabéns e. Opa, curti, perdi. Parabéns, obrigada pelo conteúdo. Obrigada a você, Vanessa, por estar aqui. Nath, Nath Joyce, também. muito obrigada. Pode ler você que eu tô lendo todos. Não, pode ir, continua. Gratidão pelas Andréia, obrigada. informações, a Regi. Que legal. Pessoal, vocês têm Então mais vamos alguma contar, dúvida? Cass. Se tiver mais alguma dúvida, enquanto a Eliana vai trazer alguns pontos agora importantes para você, principalmente para vocês que ficaram agora até o final, né? E aí, nesse meio tempo, eu vou ficar atenta se tiver mais uma pergunta. Então, assim, esse foi o nosso primeiro movimento, né? Assim, falando sobre a terapia online, porque é algo que está muito em alta por conta de tudo que nós estamos vivendo. Mas eu e a Leila estamos com um projeto aí para auxiliar psicólogos iniciantes ou psicólogos que estão recomeçando a carreira. Então, nós estamos produzindo um e-book bem bacana e em breve a gente vai colocar aí nas redes sociais. E aí, se vocês quiserem, né, fala pra gente, eu quero. E aí, assim que esse e-book estiver finalizado, né, Leila, a gente vai mandando para quem esteve aqui em primeira mão aí, né, o nosso Claro. e-book com outras questões pertinentes à nossa profissão. Sim, sim. Ah, muito obrigada ao carinho do pessoal. Jéssica, obrigada, Ah, Ju, obrigada por estar Ju aqui, sabe, prestigiando a gente. da velha guarda Ah, também, que a Ju legal, Sara, gente. Obrigada. fez faculdade comigo. Ah, que bacana. Gente, obrigada. A Nath pediu para pôr o Insta da Eliana, depois eu vou passar, mas se você entrar nos meus stories, você vai pegar. Em relação ao projeto que a Eliana falou, o que é importante saber? É gratuito, tá? A gente não vai cobrar nada nesse e-book. É, Psicóloga Márcia, eu atendo online, já leio. Ou Eliana lê. Então, esse e-book ele vai ser gratuito e eu acho muito bacana porque a gente vai fugir daquilo que a Eliana traz muito esse ponto para mim. A gente não tem que ficar só oferecendo conteúdo que está no Google, porque isso é muito fácil vocês encontrarem. A gente precisa dar respostas, coisas que são difíceis. Então, por exemplo, essa questão da cobrança. Quantas vezes a gente já não se pegou do tipo, como que eu vou cobrar? O que que eu falo? O que que eu não falo? E aí é muito legal quando a gente tem um script do que fazer, de como fazer e de forma gratuita, né? Então eu acho que vai ser bem útil para vocês, para nós já está sendo muito útil essa troca, né? De uma estar aprendendo com a outra e vai ser bem legal. Vamos voltar um pouquinho aqui nas perguntas. Do e-book tem mais alguma coisa que eu não falei? Então é isso. Se vocês quiserem deixar o e-mail, acompanhe a Luna também, vai ser legal. Maiara, Aline, com certeza vocês vão receber o e-book em primeira mão. A Márcia, né? Eu atendo online desde o começo da clínica, sempre funcionou muito bem. Tenho percebido aderência cada vez maior. Muito bom esse projeto. Obrigada, Nath. Estou muito orgulhosa da nossa classe. Estamos mais unidas, principalmente agora nessa pandemia. É verdade. A gente nunca tinha feito live juntas. Eu comecei a fazer live agora. Eliana também, né? Sim. Desafio, Deixa eu... né, que a gente precisa enfrentar, né? Super. Exposição, daqui a pouco a gente pode falar disso. Só deixa eu responder da Mira e você já lê as próximas. Não vi se já falaram sobre isso, mas como funciona o recibo para reembolso do convênio para atendimento online, carimbo assinatura? Sim, Amira, eu já li tua pergunta, mas vamos falar rapidinho já que você voltou. Assim, então, você quer responder? Eu respondo, Helena. Vai responder. Tá, então assim, Amira, num primeiro momento eu sugiro que você faça como se fosse o paciente presencial, ou seja, põe os dados, recibo, põe o título, coloca de uma forma como se fosse para entregar para o presencial, mas eu assino, carimbo e tem um aplicativo chamado Scan.
scan. Aí você tira uma foto, ele vai escanear como se tivesse escaneado mesmo na impressora. Então eu faço dessa forma. A Eliana faz de uma outra forma. Ela começou a fazer agora do online, o recibo, né? Porque assim, a maior parte dos pacientes que me pedem recibos são presenciais, mas em função da pandemia, né, e 100% dos pacientes online. Então, eu comecei a enviar o meu e-mail, meu recibo, né? Eu fiz um recibo específico para essa época e eu mando com todos os dados por e-mail, mas eu não assino, né? Então, eu estou fazendo uma experiência, até agora não voltou, ninguém me falou que o convênio não aceitou. Então, eu coloco lá o meu CRP, o meu CPF, a data das sessões, o valor total, o valor por sessão, o nome inteiro da pessoa. Então, até agora ninguém reclamou. Então, eu não sei, né, se vai acontecer aí de voltar e tudo mais. Mas acho que a Sim. forma mais certa mesmo é escanear, porque você manda assinado, principalmente se for um paciente novo, né, Leila? Porque esses Exato. Eu pacientes acho. já estão em sessão, então, assim, a pessoa já se sente mais confiante. Então, acho que no começo, eu acho que é legal que seja uma coisa mais certa Isso. mesmo. Faz o recibo, imprime, assina, carimba, aplicativo Scan, tira uma fotinho, tá tudo certo, escaneia e envia para o paciente. Uma outra coisa, Mira, é que você pode fazer a assinatura digital. Para isso, você precisa ter um certificado digital próprio, que é como se fosse um CPF, é o e-CPF que eles chamam. E aí, como eu não faço dessa forma, eu não consigo te dar mais detalhes, mas existe essa possibilidade sim, aí tem que verificar como que faz a questão do carimbo, né, digital, mas existe essa possibilidade. Eu faço dessa forma, eu imprimo, a Eliana tem feito digital, por enquanto está funcionando, então essa é uma forma. Se tiver mais alguma dúvida, coloca aqui a Mira, que aliás, próximo. Então, posso Ó, despedir da Rita, que ela está saindo. Rita, ah, obrigada pela presença. obrigada, Rita. Tem mais algumas dúvidas? Obrigada. Ó, então depois a gente vai ler vai ver a live de novo e pega o e-mail de vocês. Ó, Eliana, a psicóloga Alba Aline está pedindo orientações do CFP a respeito da portaria do Covid-19. Quer que eu fale um pouquinho? Acho melhor você falar que você está mais atualizada sobre isso do que eu. Ah, tá. Então, assim, pessoal, ninguém tem tantas informações, mas o que a gente recebeu até agora? Que tem esse projeto que é o Brasil Conta Comigo, que é o Ministério da Saúde ativando uma diversidade de profissionais da saúde para quê? Em caso de necessidade, eles vão recorrer a nós. Até então, estava como obrigatório. Então, quando saiu essa portaria, até anotei aqui, 639, quando saiu, por conta da quarentena, do coronavírus, saiu como obrigatório. Mas o que a gente recebeu agora do Conselho? Acho que foi ontem, hoje ou ontem, não lembro. Não vai ser obrigatório, não vai ser obrigatório, a gente precisa preencher, caso eu queira fazer capacitação, eu posso preencher, ou por exemplo, eu fiz o cadastro, então vocês têm um site ali que é o Registrar RH, isso. Você fez o cadastro e de repente você se arrependeu, ou por exemplo, eles estão pedindo para você ir lá para o Piauí e você não quer ir, você tem, mesmo tendo topado, você pode dizer que você não quer. Até então, é essa informação que o conselho passou. Então, no primeiro momento era obrigatório, aí o ministro da Saúde falou que não vai ser obrigatório, que por enquanto a gente cadastra quem quer, e aí mesmo que eu cadastre e não queira, eu posso rejeitar. Então, a princípio, é isso, tá, Alba? Nath, Maiara, obrigada. Tem mais alguma pergunta, Eu acho que Ana? assim, uma coisa, né, para a gente falar um pouquinho em relação à ansiedade, né? Pessoal, não cria ansiedade em relação a isso. Vou ter que ir, não estou preparado. Como que vai ser? Vão me colocar num lugar que eu não quero? Primeiro que não vai ser obrigado, né? E se ainda que a gente chegue num estágio, né, em que de alguma forma a gente seja, vamos esperar a coisa acontecer, né? Não vamos criar uma ansiedade, uma angústia em relação a esse atendimento por uma coisa que ainda, né, está iniciando, né, Leila? Então, acho que é importante a É, gente se manter em paz com isso. A gente já tem o nosso sim. desafio do dia a dia, das nossas angústias do dia a dia em relação a esse Covid. Então, não vamos criar mais uma em relação a ser convocado, não ser convocado. Vamos esperar, né? Acho que o pessoal se assustou num primeiro momento quando viu que era obrigatório, mas agora que não é obrigatório, por enquanto, vamos ficar atento às páginas do conselho, podem ficar tranquilos. Uma outra coisa que eu vi, assim, que não vai ter prazo, e uma outra coisa, assim, eu quero fazer a capacitação, sim. Então, me cadastro, coloco meu CPF, eles vão mandar o e-mail. Eu fiz ontem o meu, e ainda não veio nenhum e-mail, mas é para olhar no lixo, no spam. E aí você pode fazer a capacitação, e pelo que eles estão dizendo, depois a gente pode rejeitar, não querer ir. Então, tá tudo bem. Márcia, obrigada, ela falou que a gente está encorajando muitos
psicólogos. O pessoal tá gostando, Aline. Isso que estão fazendo é lindo, contribuem para a psicologia como um todo. Amei. Obrigada, meninas. Temos meninas? Não sei. Obrigada. Ó, o pessoal tá colocando um e-mail, a gente vai mandar. Obrigada a você, Amira. Imagina, pessoal. Então vamos encerrar, porque vai dar o tempo da live. Eu não quero que desligue, né, na cara de vocês. Então, quer encerrar primeiro? Foi muito legal, foi minha primeira live, né? Então, achei muito bacana a aderência de vocês, os comentários. É muito gostoso quando a gente faz um trabalho que a gente vê que as pessoas se envolvem, né, Leila? Eu acho que isso é o que Sim. mobiliza mais a gente, assim, a seguir em frente, a fazer as postagens, a pesquisar, né, a pensar como ajudar o outro, que acho que isso já está intrínseco a cada psicólogo. Então, para mim, foi uma experiência fantástica. Agradeço a cada um, né, que se disponibilizou aí no sábado à tarde, podia estar assistindo televisão, ficaram aqui ouvindo nossas Casa de informações. Foi muito Papel, que já bacana. saiu a nova temporada. É, Daqui a pouco a gente continua assistindo. sim, Ah, que muito legal, pessoal. legal. Gostei muito. Desculpa Muito te cortar. obrigada pela participação Tá, de tá todos. acabando, As 28 minhas segundos. amigas aí da velha guarda também, né? Os nossos amigos da pós. Muito Tá bacana. encerrando, tá encerrando. 20 segundos. Gente, obrigada, obrigada. É um prazer estar com vocês. Muito, muito obrigada. A gente se encontra de novo. Foi um prazer, Eliana. Obrigada pela parceria, gente. Obrigada Obrigada mesmo. eu, Leila. Beijo. 11 segundos. 10 segundos. Vamos aguardar. Então, obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigadão mesmo. Foi um prazer. Obrigadão. Tchau. Tchau.